nós, Jesus, doente a vida inteira. Tu não deixa nós preocupados a vida inteira. Tu sempre está ali, ó, nos colocando no colo, Deus. E nessa noite, o Senhor Deus está colocando cada um de nós no colo. Amém. Vocês vão levar a bênção do Senhor. Abre o coração, a mente, para receber a mensagem, a palavra de Deus nessa noite. Para você chegar na sua casa e falar: ai, Jesus, como tu foi maravilhoso. E é assim que vai ser, tá bom? Mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar aqui em pé, meus irmãos. Vamos receber aqui o presbítero, acho que é Johnny, né? Louvado seja Deus. Vai ser o projetor da palavra do Senhor para trazer a mensagem nesta noite. A esposa dele já foi apresentada. Eu acredito que também tem um herdeiro ali, né? O Isaac, louvado seja Deus. O irmão Isaac. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós, como somos uma igreja obediente, uma igreja fervorosa, como é que vamos receber o presbítero Johnny como bem-vindo? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus salve os irmãos capazes do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Peço para os irmãos abrirem em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Desde já agradeço pela vida da nossa irmã Elisa, que veio falar comigo pelo WhatsApp. Deus abençoe. Nossa irmã Deise, que nos apresentou para vir para cá. Assim que ela falou comigo, se eu poderia vir, fui falar com o pastor, meu pastor no caso, pedi a permissão para ele, para ver se eu poderia atender, né? Nós devemos ser obedientes aos nossos pastores. E ali o pastor deixou e a gente pôde estar aqui. Louva a Deus pela vida de cada um que está aqui, que Deus abençoe e prospere a vida de cada um. Mas vamos ao texto da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versos 1 e versículo de número 2, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para as que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, que ele pudesse trazer presos a Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nos deparamos com esse texto, nós vimos o começo de uma trajetória, o começo de uma caminhada. Só que antes disso nós temos um porém. Quando servimos ao Senhor, nós temos, por intermédio, levar a palavra a outras pessoas. Mas quando se deparou aqui nesse texto, a igreja do Senhor, ele estava passando por uma grande adversidade, pois a igreja do Senhor estava passando por uma grande perseguição. Uma perseguição onde alguns eram arrastados, outros passaram por apedrejamento, como foi Estevão.
Só que a igreja do Senhor ela estava crescendo em meio às dificuldades e às atribulações que estavam passando ao longo daquele momento. E quando nos deparamos com isso, nos deparamos que a igreja do Senhor, nos momentos mais cruciais, onde ela foi mais perseguida, foram os momentos no qual ela cresceu mais pela presença e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos nesta palavra que Saulo, sendo um representante dos fariseus, ele vai ali, ele consente na morte de Estevão, ou seja, ele concorda, ele aprova aquela situação, a morte daquele homem de Deus. E ali ele pede cartas para as sinagogas que estavam em Damasco, para que viessem prender as pessoas e tirassem elas por intermédio daquilo que elas escolhiam como fé. Só que temos um porém acerca disso. Na presença do Senhor, Jesus Cristo ele faz simplesmente isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, em meio à sua caminhada para com Deus, vai ter momentos que você vai estar muito bem, vai ter momentos que você vai estar muito ótimo, muito legal. Aparentemente não vai ter perseguição, não vai ter afronta, aparentemente tudo vai estar bem. Só que tem um porém, pode chegar um momento ao qual, onde a perseguição ela vem, a afronta ela vem, a adversidade ela vem na nossa vida, e tenhamos que estar preparados para quando chegar esse dia, estarmos firmes e constantes do Senhor. É por isso que o Salomão ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias ao qual venham dizer que não tenha neles contentamento. Ou seja, vai ter dias ao qual você vai estar lá em cima, mas vai ter dias ao qual você não vai estar bem. Você vai sentir aquela afronta, você vai sentir aquela adversidade, você vai sentir aquela perseguição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas em todos os momentos nós temos que ter simplesmente a ideia, a concepção de guardarmos a nossa fé e não deixarmos que Satanás muitas das vezes venha querer nos afrontar, nos afligir, muitas das vezes querer fazer nos duvidar daquilo que temos certeza que queríamos, que era no Senhor Cristo. Porque muitas das vezes as coisas são muito bem, as coisas estão muito boas, está muito ótimo. Mas eu costumo dizer que é o seguinte: tudo está bem, tudo está ótimo, até muitas das vezes o telefone tocar. E aquele papo que muitas das vezes era de alegria, era de bênção, era de regozijo, muitas das vezes vem a adversidade, vem a dificuldade, vem a prova, a luta, que muitas das vezes nós não estamos muitas das vezes preparados, porque ela vem de um dia para o outro, você não sabe quando ela vem, mas ela vem. Às vezes nós estamos na presença do Senhor, e Deus ele muitas das vezes permite situações na nossa vida, em que muitas das vezes faz com que a gente venha inteiramente não entender o porquê muitas das vezes acontece para conosco na nossa vida. Muitas das vezes eu já fui afrontado de algumas situações ao qual eu não tinha resposta para com Deus. Mas de uma coisa eu tenho uma certeza de uma coisa: em meio às adversidades, em meio às lutas, às dificuldades, Deus sempre tem um plano de salvação para conosco. Às vezes a gente está orando, pedindo, clamando, suplicando pelas pessoas que muitas das vezes estão dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. E muitas das vezes parece que a nossa oração, quanto mais a gente ora, mais a adversidade, a luta e a dificuldade vem para dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. É assim muitas das vezes na nossa caminhada para com Deus. Eu não costumo muitas das vezes em todos os lugares ao qual eu ia contar esse testemunho, mas eu vou dizer um testemunho que muitas das vezes Deus ele me faz lembrar, e ele exatamente agora eu entendi o porquê dessa palavra. Porque todas as vezes que eu vou preparar uma palavra, eu tenho que ir aos pés do Senhor e orar e pedir a Deus para que Ele venha falar com a igreja, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu estava na minha congregação, que eu congrego, eu estava num culto de Santa Ceia, um culto abençoado,
um culto de muita alegria, regozijo. E quando eu saí daquele culto, fomos para a casa da tia da minha esposa, e ali tudo estava bem, no aniversário, comendo, bebendo, conversando, se alegrando, até que o telefone tocou. E quando o telefone tocou, tinha exatamente uma seguinte informação. Vinham dizer o seguinte: ó, seu irmão se acidentou e é para você ir para o hospital. E quando eu me deparei com aquilo, meu outro irmão falando isso para mim, que o irmão do meio tinha se acidentado, eu saí daquela situação, daquela festa, daquela alegria, e fui até o hospital. E quando eu cheguei no hospital, aí eu pude ver que muitas das vezes tudo está bem até o telefone tocar. E quando eu cheguei naquele hospital, o que era um acidente se tornou um óbito. Aí você pergunta para com Deus como que é a lógica do Senhor, de você vir incendiar o corpo de Cristo, para você sair da casa do Senhor para ir assinar um atestado de óbito do seu irmão. Só que aí é onde muitas das vezes a gente não compreende o trabalhar do Senhor na vida dos seus. Meu irmão era o seguinte: quando tinha culto na casa da minha mãe, o culto no lar, ele era o primeiro que saía, fazia culto, ele era o primeiro que saía, não precisava muitas das vezes a gente nem falar para ficar, ele saía até antes de começar. E todas as vezes ele era assim, até que eu casei, e na garagem da minha casa nós começamos a fazer um ponto de pregação ali, pela direção do nosso pastor, e nós estávamos ali na direção do nosso pastor. E todas as vezes aquela pessoa que já não ia para o culto começou a ir. E ali a semente começou a produzir algo sobre a vida dele. Aí é onde entra a parábola da semente, que ela chega na terra e ela vai sendo jogada. Umas caem em pedregais, outras caem em espinhos, e assim sucessivamente. E foi passando os cultos até que o pastor chegou lá, pregou a palavra do Senhor, terminou o culto, ele fez o apelo. E meu irmão que não ia para os cultos, que quando fazia culto na casa da minha mãe, que saía, aceitou ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. Aí aquela situação, Deus ele começou a trabalhar com salvação dentro da casa, dentro da família. Aí ali Deus ele começou a trabalhar. Isso foi no final do ano. Quando foi no dia 8 de fevereiro, foi quando aconteceu essa situação. Aí eu não conseguia muitas das vezes raciocinar, que eu tentei livrar toda aquela situação, já muito dificultosa para minha mãe passar, e assumir aquela responsabilidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tirei o meu irmão e minha mãe daquela situação e fui assim. Foi a coisa mais difícil que eu fui fazer na minha vida, porque eu não tinha uma resposta lógica para dizer sobre aquela situação. E vai para o ML, e vai no hospital, e vai na delegacia, e por fim termina. Quando eu chego na minha casa, um monte de gente, um monte de pessoas, e ali eu fui, até que cheguei na lavanderia, saí de perto de todo mundo, dobrei o meu joelho e falei: Deus, o que está acontecendo? Porque até então eu tinha saído da tua casa, e como que nessa situação eu vou para sair da tua casa para assinar o atestado de óbito do meu irmão? Aí é onde naquela situação eu vi claramente Deus ele falar comigo, e o Espírito Santo falou ao meu coração a seguinte palavra: eu tomei para si, ele é meu. Aí eu pude entender uma coisa: nós não somos dono da vida, não. É onde prevalece o texto de Deuteronômio, capítulo 28, que diz o seguinte: veja agora que eu sou Deus, eu firo, eu saro, eu coloco na sepultura, eu
eu tiro dela. Ou seja, é só Deus que é dono da vida, é só Deus que é dono de tudo. Nós não temos controle de nada, porque tudo que acontece é permissão de Deus. Ou seja, tudo está no controle das mãos do Senhor. Muitas das vezes nós estamos na presença de Deus, talvez nós estamos orando pelaquela pessoa que muitas das vezes está passando os dias, está passando as horas e não chegou a salvação sobre a vida dela. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: assim como foi na minha casa, o Espírito Santo alcançará a tua, e Deus ele visitará com salvação a vida dos teus, diz o Senhor dos Exércitos. Só que muitas das vezes a gente passa por situações que a gente não quer passar, porque passou, acho que exatamente 15 ou 20 dias, foi quando explodiu a Covid, e tivemos que ficar todos dentro de casa. Minha mãe não servia a Deus, e minha mãe dizia a seguinte frase: se Deus existe, por que não guardou meu filho? Por que não estava lá? Eu não tinha uma resposta lógica para dizer para ela, ou uma resposta racional que dissesse para ela, porque aquilo Deus ele estava trabalhando de uma forma diferente no nosso lar, porque nós não tínhamos uma resposta racional para dizer para ela. E naquele momento, naquela situação, nós não podíamos sair, não podíamos fazer nada. A igreja fechou, os comércios fecharam, e a gente teve que deparar com aquela situação dentro da nossa casa, do nosso lar. E todos os dias eu olhava para ela, ela estava mal, com uma tristeza muito grande, e um princípio de depressão, porque aquilo estava ferindo a alma e o coração dela. E mesmo eu passando por aquela situação de ter perdido um irmão, tinha que tirar força da onde eu não tinha para estender a mão para ela. Aí é onde muitas das vezes a gente tem que olhar para dentro da nossa casa e deixar Deus ele visitar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. É quando nos deparamos, livro de Mateus, capítulo 6, diz o seguinte: não pensai vós que por muito falar serão ouvidos, e não usais de repetição como os hipócritas, que muitas das vezes falam em público ou oram em público, achando que serão ouvidos. Mas sejais como os prudentes, que diz o seguinte: entrai por dentro do teu aposento, fechai a porta e orai ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará publicamente. É onde muitas das vezes você não tem palavras, mas tem coração, porque muitas das vezes você tendo palavras, mas não tendo coração, a tua oração ela não é válida, ela não está tirando de dentro do teu coração, de dentro da tua alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando temos coração do que palavras, nós estamos despojando do ego, do altivez que muitas das vezes está na nossa vida, nos humilhamos aos pés do Senhor e clamamos ao Deus verdadeiro que ouve a nossa oração, e Ele sabe aquilo que muitas das vezes passa na nossa vida. Porque eu tenho para te dizer uma coisa: se a luta e a dificuldade está grande na tua casa, dobre os teus joelhos ao Senhor, que Deus ouvirá a tua súplica e a tua oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi passando os dias, as lutas, as dificuldades foi passando. O tempo começou a trabalhar. E Deus ele começou a trabalhar no coração da minha. Deus ele começou a fazer. Porque tudo passa por um teste do tempo. Às vezes a gente está orando, está pedindo por aquela pessoa, e muitas das vezes parece que a nossa oração não é alcançada. Mas sabe qual é o porém, irmãos? Lembra quando você estava no primeiro amor? Que muitas das vezes você fazia uma oração simples, e aquela oração em dias era atendida diante de Deus.
Mas vai passando os tempos, aquela oração que é de dia se torna semana, aquela oração que era de semana se torna mês, aquela oração que é de mês se torna anos, e você vai orando, orando, e você não vê solução. E muitas das vezes você para até de orar, porque isso é falado por Salomão. A esperança demorada ela enfraquece o coração, mas o desejo alcançado se torna árvore de vida. Sabe o que é isso, irmão? Você está orando, 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 mas chega um momento que você desfalece, porque a sua fé ela declina, porque você não consegue ver, louvado seja Deus, que a tua oração está sendo atendida e o melhor. Você não consegue entender que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Mas tem um porém, irmãos. Nós dormimos hoje sexta-feira para ir para o sábado, mas Deus não, Ele não está no tempo. 1000 dias é como um dia, e um dia é como 1000 dias. Não existe tempo. Deus não vai para o futuro, Ele está no futuro. Ele sabe o dia que você não está bem, Ele sabe o dia que muitas das vezes você não quer orar, que você não quer pedir, que muitas das vezes você só quer sentar nesse banco, e você muitas das vezes não tem nem oportunidade para louvar e adorar o nome do Senhor. Ele sabe quando você não está bem, quando muitas das vezes te dão uma oportunidade, você fala: meu, o que eu vou dizer se eu não tenho nem o que dizer para Deus? Ele sabe quando você não está. Mas se tem uma coisa que Deus Ele gosta de fazer é trabalhar na casa. Eu não sei por que Deus Ele está falando disso, mas Deus Ele está falando na casa. Lembra Davi? Davi lutava contra o urso, lutava contra o leão, ninguém estava vendo. E ali naquela situação, vem Samuel até a casa de Jessé, passa-se os filhos, mas Davi não estava lá. Aí eu posso entender uma coisa: quando ninguém está vendo, Deus não está vendo. Tem um texto que diz melhor acerca disso. Muitas das vezes parece que Deus Ele não ouve, mas Ele ouve. Ele ouve tudo aquilo que muitas das vezes aparentemente não nos traz, mas Deus Ele sabe o que faz. Diz o texto, Salmo 139 diz o seguinte: se eu subir ao céu, Ele está lá. Se eu for nas profundezas da água, Ele está lá. Se eu for nas profundezas da terra, Ele está lá. Sabe o que é isso? Ele sabe quando você não está bem. Ele sabe quando você está na tua casa, quando muitas das vezes você está sozinho, você vai falando com Deus, muitas das vezes se entristece, chora, muitas das vezes não tem nem palavras para dizer para com Deus, mas muitas das vezes não tem palavras, mas Deus Ele sabe o que está passando no teu coração, na tua casa, na tua família. Eu não sei muitas das vezes o que precisa ser feito, mas uma coisa é certa: não precisa de muito, só precise que Saulo tenha um encontro com Deus. Não existe ninguém bravo demais que Deus Ele não possa acalmar. Não existe ninguém nervoso demais que Deus Ele não possa acalmar. Não existe nervosinho na presença de Deus, porque Deus Ele muda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que a palavra dele, quando muitas das vezes a gente está aparentemente fugindo do trilho, ela bate como Jeremias fala, como um martelo que esmiuça a penha, ela nos desestabiliza, ela vai tirar aquele ego, muitas das vezes aquele coração duro, amargurado. Ela faz vir um coração de carne. Eu não sei quem Deus Ele tem que trabalhar para Deus Ele visitar com a salvação, mas se prepare, porque Saulo terá um encontro com Deus, e depois desse encontro a salvação chegará dentro da tua casa, e você saberá que Deus fala contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não existe ninguém que Deus tenha um encontro com Deus, que Deus Ele não faça colocar ela no seu devido lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não existe a pessoa brava, ruim, rancorosa.
Deus ele não possa avançar. Deus ele trabalha na casa, Deus ele visita a casa. Se tem uma coisa que Deus ele tem prazer na casa, é no lar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes no lar, na casa, eu não sei porque Deus ele está falando de casa, mas vamos falar de casa. Louvado seja, às vezes, a gente está dentro da sua casa, às vezes tem um ar de competitividade dentro do nosso lar e da nossa casa, ou seja, um querendo ser acima do outro, eu falo mais alto, e Deus ele não trabalha nesse sentido. Deus ele só trabalha na unidade, porque onde tem unidade tem concordância, onde tem concordância tem direção de Deus, onde tem direção de Deus tem caminhar com Deus, onde tem caminhar com Deus se faça segundo a vontade dele. Ou seja, você quer que Deus ele trabalhe, coloca Deus para ser o chefe da tua casa, não você e nem a sua esposa, mas Deus, porque Deus sendo o chefe da tua casa, as coisas acontecem e o nome dele vai ser glorificado. Você não prestou atenção que quando tem muitas das vezes você quer fazer algo e o seu cônjuge não quer fazer, não dá certo? Por quê? Porque não está tendo unidade dentro da tua casa. Quando você trazer a unidade para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, você vai ver a presença de Deus reinar naquele lugar. E aonde muitas das vezes a lavada cama súria me demora mais, está na dissensão, chega o Espírito Santo de paz, quebra aquela contenda, aquela dissensão, e o nome dele seja glorificado. Se tem uma coisa que Deus ele gosta, é de trabalhar na casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi foi exaltado na casa. Zaqueu sobe uma figueira. Quando Jesus passa, ele entra na onde, irmão? Na casa. Porque Deus ele tem prazer em entrar na casa para mudar o quadro da história e da vida dos irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lembra da sogra de Pedro? Quando Jesus entrou na casa, aquela enfermidade saiu, porque quando Jesus entra na casa, tem mudança de viver. Louvado seja Deus. Ageu, louvado seja Deus. Capítulo 1 diz o seguinte: como ficais vós estucados da nossa casa e deixar minha casa desolada. Ou seja, quando o povo, louvado seja Deus, trouxe Deus para casa, aonde entra aquele versículo, capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Foi quando o quê? Quando trouxe Jesus para casa. Traga Jesus para casa, que você vai ver a resposta do Senhor por aquilo que você está pedindo ou clamando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para terminar, louvado seja Deus. Às vezes nos deparamos com dificuldades que muitas das vezes é difícil. Antes de casar, eu não sei porque eu falo isso, mas eu disse, Deus estava me fazendo memória. Não tinha condição. Estava num bom emprego, estava, louvado seja Deus, recebendo um bom salário, e ali Deus ele começou a trabalhar. Tudo estava bem, tudo estava ótimo. Quando chegou no final do ano, mandou todo mundo embora. Só que tinha um porém. Eu fiz um propósito com Deus. Não estou falando que você tem que fazer dessa forma, mas eu fiz assim. Eu fiz assim. Eu escrevi uma carta para minha esposa, com tudo aquilo que eu queria que fosse para o meu casamento. O lugar, como era, tudo. Estou falando para você trazer misticismo para a igreja, não. Estou falando propósito, objetivo de fé. E aí eu escrevi tudo que estava naquela folha.
Eu falei, Deus, nós queremos assim, 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 e desse jeito. Só que quando chegou o final do ano, eu fiquei desempregado. Como que você explica isso? Faltava 6 meses para me casar, 7 meses de empregado. E eu estava bem, irmãos. Só que não estava na dependência de Deus. Você não está na dependência do Senhor. Quando você está com um bom salário, você muitas das vezes acha que você é autossuficiente. Não estou falando que você tem que buscar assim, tem que buscar assim. Só que você não se entendeu encarregado numa empresa. Encarregado, tinha um bom salário, tudo estava bem. Estava pagando as parcelas do casamento, tudo. E até quando foi para escolher o salão, foi até o salão que a gente colocou na cara. Porque tudo tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito que você tem que fazer com Deus, mas faça tudo. Deus vai fazer a parte dele. Fazer por um, não deu certo. Mas quando foi naquele que a gente sonhava, foi aquele que deu certo. E quando chegou naquela situação, desempregado, chegou em janeiro para pagar. Desempregado, como vai pagar? Deus ele providenciou. Chegou fevereiro, desempregado, como que Deus faz? Providenciou. Chegou março, desempregado, como faz? Deus providenciou. Chegou abril, desempregado, Deus ele. Quando chegou no final de abril para maio, eu olhei uma vaga e estava o seguinte, sim. Às vezes você vai para se cadastrar na vaga, eu falava assim, exatamente assim, ó. Vai nesse lugar, nessa hora, nesse lugar, o emprego. É um ato, irmãos, eu não estou falando que no seu jeito vai ser assim, mas comigo foi assim. Deus ele me tirou dessa empresa e me levou para outra. E vou dizer mais, tudo que a gente tem que fazer é Deus que faz. Eu e minha esposa entendem trabalhar essa noite. Tinha 3 turnos na empresa. Que turno que eu caí? À noite. Porque tudo que é Deus que faz. É Deus que trabalha. Irmãos, eu nem enviei currículo para essa empresa, ela só mandou eu ir. Só que Deus ele tem uns trabalhar. Era o seguinte, eu tinha um bom salário, tinha um bom emprego. Tinha uma boa estrutura, tudo estava certinho. Mas em tudo nós temos que estar na dependência de Deus. Sabe por quê, irmãos? Salmo capítulo número 3, verso 5 diz o seguinte: eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Sabe o que é isso? É Deus que dá o pão de cada dia. É Deus que trabalha na nossa casa. É Deus que traz o sustento. Eu posso ter um bom emprego, eu posso ter um bom currículo, eu posso ser um grande profissional. Mas se não for Deus na minha vida, nada acontece. Eu não estou falando para os irmãos que os irmãos não devem estudar, não, eu estudei, irmãos. Estudei, terminei a faculdade, estou terminando a segunda agora. Mas é tudo da dependência de Deus. A gente tem que viver uma vida de dependência de Deus. Porque é Deus que faz, a gente não faz nada, irmãos. É Deus que faz. É Deus que sustenta. É Deus que dá o pão de cada dia. Tem gente que fala o seguinte: mas se eu não for trabalhar, não, irmãos, eu vou te dizer melhor. Se Deus não te dá saúde, louvado seja Deus, você não é nada. Porque sem saúde você não consegue nem trabalhar. Mas se Deus sustentar a tua casa, te dando saúde, te dando vigor, te achando graça aos olhos do seu chefe, você não fica em lugar nenhum. Porque tudo, irmão, eu aprendi uma coisa: tudo devemos estar na dependência de Deus. Porque é Deus que é dono de tudo. É Deus que é dono do ouro. É Deus que é dono da prata. É onde muitas das vezes a gente fala o seguinte. A gente usa até a expressão que está no Apocalipse, diz o seguinte: esse eu tenho a chave de Davi, que eu fecho e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Mas a gente vive isso, não, irmãos. Muitas das vezes a gente acha que a gente é autossuficiente, mas não. Tenha a certeza de uma coisa: se tem uma coisa que é bom, ser é dependente de Deus. Porque sendo dependente de Deus, Deus ele providencia tudo na hora certa, no momento certo e no dia certo. É Deus que supre. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Eu finalizo aqui. Deus é o Deus que supre. Eu casei. Deus ele providenciou tudo. Tudo. Porque eu sou bom. Porque Deus ele faz. Se tem uma coisa que Deus ele tem proposta no casamento.
Mas eu não sei qual é o seu casamento que você vai fazer, o propósito que você tem para fazer com Deus. Casamento não é no fechado, é com uma aliança, um propósito com Deus. Só que a parte de Deus, a aliança está feita, falta a sua. Se você fazer a sua parte, a de Deus já está 100% garantida, só falta a gente fazer a nossa. Porque é Deus que trabalha. É dependência de Deus, irmãos. Saí dessa empresa, fui para a empresa que eu estou hoje, irmãos. Enviei currículo? Nenhum. E vou dizer mais, Deus ele providencia o melhor. Porque eu trabalhava numa multinacional e hoje eu trabalho numa das maiores empresas do mundo. É Deus que faz, irmão, não é Deus. É dependência de Deus. Eu não sou nada, Deus é tudo. Porque eu posso ter o currículo que for. Se não for Deus para abrir a porta, que nem a gente fala que é Deus que abre a porta, nada acontece. É Deus que trabalha, é Deus que visita. É Deus que supre com as nossas necessidades. Tenha certeza de uma coisa, eu finalizo aqui, irmãos. Saulo pode até ser valente, mas se ele entrar para querer parar alguma coisa, ele só vai ter um encontro com Deus. Só que o encontro não vai ser para a morte, mas vai ser para a salvação, para Deus ele trabalhar na vida dele. Tenha certeza de uma coisa, faça o teu propósito, aquilo que você colocou aos pés do Senhor, e Deus ele trabalhará na sua vida. Fique com essa palavra. Eu não sei qual é a prova, a dificuldade que você tem passado, mas tenha certeza de uma coisa: vive uma dependência para com Deus, porque viver uma dependência com Deus, Deus suprirá com todas as suas necessidades, seu nome dele será glorificado. Eu agradeço a minha oportunidade, irmão. Vamos fazer uma oração para esse encerramento. Às vezes as nossas lutas, nossas dificuldades, elas não se comparam com aquilo que Deus ele prepara para nós. Só que dessa vez, Deus ele trabalha, sabe? Faça seu propósito com Deus, que eu sei que você estava deixando lá. Deus ele fala. Sabe aquela coisa que precisa ser construída, vai ser construída. Mas faça parte do propósito. Eu sei que você quer construir algo. Faz. Faz que você vai ver uma luz ser glorificada. Você vai ver Deus ele trabalhar. Deus ele providenciar. Pai, eu te louvo, eu te glorifico e te exalto. A tua palavra foi ministrada, Senhor. Que ela possa usufruir sobre o coração dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que as suas mãos possam estar sobre as nossas vidas, Pai. Que as suas mãos possam trabalhar e visitar em nome de Jesus. Que o Senhor prospere, trabalhe sobre a vida dos seus filhos e abençoe, Pai. Eu não sei qual é o propósito, mas o Senhor sabe. Que as suas mãos possam estar estendidas sobre a vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus, né, meus irmãos. Glória a Deus. A bênção apostólica e a grande ceia, né? Domingo. Louvado seja Deus. Vamos tomar a nossa mão. Pelo amor de Deus do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. O povo de Deus diz.